tema de exposição às telas, como nossos filhos interagem com as redes sociais e com o mundo digital, pode ser um pouco polêmico também. Mas nós temos que falar algumas coisas que são verdades e que são importantes. Agora, nós vamos ser verdadeiros, né? No meu caso, eu e minha esposa, nós permitimos, né, nossos filhos usarem, de certa forma, as telas, usarem computador, usar televisão e celular, porque nós sabemos que é parte do mundo onde nós estamos inseridos. Então, se nós não queremos que eles façam parte desse mundo, então nós temos que nós mesmos tirar do nosso convívio e da nossa vida comum, né? Acho que uma coisa bem importante é saber dosar, né? Quando nós éramos crianças, quanto nós usávamos a televisão? Quanto os nossos pais nos colocavam em contato com a televisão? Então, eu acho que a superexposição, né, ou seja, você colocar o seu filho ou sua filha com um acesso demasiado, né, nós já sabemos que existem vários estudos científicos que apontam que agressividade, sedentarismo, obesidade, ansiedade e distúrbios do sono estão conectados a isso. E com certeza nós não queremos que nossos filhos passem por coisas, né, passem por males como esses na sua vida. Então, a superexposição vai trazer isso. Mas nós estamos falando aqui sobre a exposição comum, né? O que é o aceitável ou o que é o mínimo possível que nós devemos expor aos nossos filhos. Nós sabemos que determinados conteúdos, determinados tipos de assuntos, né, determinados tipos de programa não são permitidos ou não deveriam ser permitidos para crianças de certas idades, né? Quando nós éramos crianças, nós sabíamos que em determinado momento do dia nós iríamos ter algum tipo de programação que seria própria para nós. Então eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, que a TV Cultura e a Rede Record começaram a ter programas no período da noite, que é o horário nobre, né? Para que as crianças também tivessem conteúdos educativos. Ali pelas 8, 9 horas ainda tinha algum desenho, algum programa educativo. Mas hoje, né, para as nossas crianças, nós sabemos, por exemplo, nós sabíamos que determinado horário não era bom elas acessarem determinado tipo de canal, porque não teria um tipo de conteúdo que seria próprio para a idade deles. Por exemplo, havia uma época onde as novelas, né, tinham lá alguns filmes no começo, colocavam a classificação indicativa, que nos filmes existem, né? Mas hoje, quando se tratando de streaming, né, quando nossas crianças acessam nossa conta do Netflix, quando nossa conta do Disney Plus, se não tem um filtro, mesmo que tenha um filtro, né, minha filha tem um perfil que é separado para ela, para crianças, mas ela pode entrar no meu quando ela quiser, quando eu não estiver por perto, ela pode assistir coisas que talvez não são próprias para a idade dela. E por isso que nós temos que ter tanta atenção ao que nós permitimos nossos filhos acessarem, aonde eles estão pisando, qual é o conteúdo que eles estão acessando. E sempre nós temos que ter contato, né? Temos que ter direito a ter contato com o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo e sem aos dispositivos que nós proporcionamos a eles. Afinal, somos nós que proporcionamos a essas crianças, né? Bom, cada faixa etária tem um tempo que deve ser exposto às telas. E a OMS ressalta que os pais devem sempre acompanhar e saber o que as crianças estão consumindo. Lembrar que a vida digital não deve substituir a vida real. Nós não devemos usar isso como uma ferramenta para tirar a nossa responsabilidade e dizer assim, bom, passei 1 hora com meu filho hoje sentado vendo filme, vendo TV. E aí, nossa conexão está sendo fortalecida. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu gosto, por exemplo, minha filha está agora com 10 anos e eu estou tentando introduzir a ela as coisas que eu acho legal, as coisas que eu gosto. Conteúdos de super-heróis, filmes da Marvel, filmes da Disney, Star Wars, Harry Potter. E ela está começando a gostar de algumas dessas coisas. Outras ela não gosta, algumas ela gosta mais. Por exemplo, ela gostou muito do filme Crônicas de Nárnia, que é um tipo de filme que tem um conteúdo muito educativo para as crianças, tem um conteúdo inclusive com cunho religioso, que ensina sobre moral e bons costumes, e ela adorou Crônicas de Nárnia. Então, para ela, foi algo interessante. Nós assistimos os 3 filmes juntos e ela pediu que eu possa comprar o livro para ela, para que ela possa ler também. Harry Potter, ela também está assistindo. Então, são coisas que eu gosto de assistir, que tem esse fundo moral e essa jornada do herói, essa construção, né, que é importante para que nosso caráter seja construído, eu gosto de proporcionar para minha filha. Agora, uma coisa interessante também é pensar sobre a privacidade, né? Então, nós temos que respeitar de certa forma, mas nós temos que acompanhar a privacidade deles. E a forma mais justa e correta para se construir isso, eu acredito que é em uma conversa. Então, por exemplo, nossa filha sabe que ela tem direito a usar. Nós tínhamos um tablet
que acabou estragando e aqui foi mais fácil a gente comprar um telefone, mas ela tem certos momentos em que ela pode usar, certos momentos que ela não pode usar, e sempre que preciso nós podemos acessar e ela sabe inclusive as nossas senhas e nós sabemos as senhas dela, porque nós não temos nada para esconder. Eu não tenho nada para esconder dela, nem da minha filha, nem da minha esposa, então elas também não têm que ter nada para esconder de mim. Agora, todos temos privacidade, tem certas coisas que eu falo, olha, isso aqui é minha conversa, isso aqui você não deve ler, isso aqui você não tem direito, assim como tem certas coisas, algumas conversas com as amiguinhas dela, que eu acho que não tenho necessidade de olhar, a não ser que eu perceba alguma atividade irregular. Lembrando que elas estão numa fase, né, ela principalmente está nessa fase onde ela está começando a se descobrir e nós queremos que ela descubra o mundo, mas de forma segura e consciente. E agora, nós temos que lembrar que o cérebro das crianças nessa faixa, né, aí na segunda infância, na terceira infância, próximo da adolescência, é um cérebro de informação. E muitas vezes as crianças ainda não entendem muito bem o que é realidade e o que é ficção, confundindo muito a sua percepção da realidade. E a percepção da realidade é algo bem interessante, que se constrói a partir dessa faixa etária, e a percepção do que é certo, do que é errado, de onde ela pode ir, até onde ela pode avançar. E, inclusive, a ficção é uma coisa muito importante. Estudos mostram que textos técnicos que as crianças começam a ler, principalmente quando elas estão no final do ensino fundamental 1 e no ensino médio, não são as únicas coisas que fazem o seu cérebro e o seu conhecimento e a sua capacidade cognitiva de se desenvolver. Ficção é algo muito importante. Textos ficcionais, histórias ficcionais, são coisas muito importantes para que a criança ela consiga entender o que é realidade, o que não é, quais são as possibilidades que o mundo lhes proporciona. Então, a interação com o mundo ficcional é muito importante também. Mas aí, nesse momento, elas começam a diferenciar o que é real e o que não é, o que é dela e o que não é. É interessante ver que muitas vezes as crianças, quando elas têm essa idade de 5, 6 anos, para elas tudo é delas, né? E tudo que é delas é de todo mundo. Então, por exemplo, assim, essa é a minha casa, que ela também entende a casa do papai e da mamãe. E essa é a minha camisa, mas também é dela também. E a boneca dela, às vezes, é só dela, ou pode ser do papai e da mamãe também. E como eles estão nesse momento de desenvolvimento do cérebro, nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de informação que entra na cabecinha das nossas crianças. E por isso, né, nós sabemos que nessa faixa etária eles ainda não identificam muito bem, e é muito fácil nós contarmos histórias e fazê-los acreditar no mundo da fantasia. Quando a Luísa fez 4 anos, ela faz aniversário em junho, né, então é inverno, quando ela está fazendo aniversário no Brasil, e quando ela fez 4 anos, nós fizemos a festa da Elsa, né, do Frozen. E aí uma amiga da minha esposa, fez bastante frio naquele final de semana, uma amiga da minha esposa colocou uma peruca que a gente alugou e uma fantasia, chegou lá, e ela ficou olhando, assim, observando e tentando entender quem que era aquela pessoa que parecia uma pessoa conhecida, mas que também era a Elsa, né, que era o foco, né, da festa dela. Então ela ficou por algum tempo ainda naquela suspeição do que era realidade e o que não era. Depois de um tempo acho que ela entendeu quem era aquela pessoa, acho que talvez ela até tirou a fantasia depois e tal. Mas é muito interessante perceber como é essa percepção e esse desenvolvimento que as crianças têm.